Boa noite, galera. Como combinado, nós vamos começar aqui nossa terceira live, né? A segunda desse ano. Então, por enquanto, a gente vai fazer todas as quartas-feiras uma live por aqui, falando de vários assuntos relacionados ao idioma inglês, né? E eu espero que vocês gostem. Podem mandar aí as suas dúvidas, tá bom? E aí eu vou respondendo a todas. Também estou ao vivo no Facebook e no Instagram. Então, aí chamem os seus amigos, chamem os seus colegas. Sejam bem-vindos aqui a esse espaço de troca de ideias, né? Um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de tirar dúvidas também, né? Nosso assunto de hoje é como melhorar o listening, né? Como melhorar o nosso ouvido. Tá? Então, por mais que eu fique aqui uma hora falando, ainda vai faltar muita coisa, porque é um assunto bem complexo e eu espero que traga aí algo de valor para você, que traga reflexão principalmente e, o melhor, né? Que faça você agir, que isso possa fazer com que você haja, mude alguma coisa aí no seu comportamento, melhore aí a sua atuação como estudante, ou quem sabe, para você que é professor, professora, que isso possa ajudar também a você ter uma segunda opinião, né? Então vamos lá. Então eu dividi aqui essa live em quatro tópicos, né? Na verdade, os três primeiros são os mais importantes e ao final eu abro para perguntas, né? A quarta parte eu abro para perguntas, mas é claro, vocês podem perguntar ao longo aqui da live. Não tem problema. Fala, Ditão. Um abraço aí. Boa noite, Ditão. Obrigado pela presença. Grande Dito. Tá bom? E vamos lá então, galera. Bom, a primeira parte, né, é uma introdução. Por que eu trouxe este assunto aqui, né? Oi, Cris. Tudo bem? Cris Dias aí na área. Por que eu trouxe esse assunto? Porque ah, a importância de se ouvir, né? Por que é tão importante ouvir e compreender bem o que está sendo falado? Bom, existe. Oi, Lê, tudo bem? Lê aqui no Instagram, minha ex-aluna, muito bom ter você por aqui. Pouco se fala sobre o listening, se fala mais sobre a questão de falar. Fale inglês, domine a língua falada. Quero fazer aula de conversação, quero falar inglês. Não me venha com essa história de gramática, eu quero falar. Enfim, muitas coisas que são ditas, né? E no final das contas eu sempre parto da ideia de que apenas mais ou menos aí 10 milhões de pessoas usam o inglês no Brasil, conseguem usar o inglês no Brasil, e desses 10 milhões, 1% apenas é que falam fluentemente. Então, né, as pessoas vivem correndo atrás aí de cursos para falar inglês e no final das contas, só 5% das pessoas falam inglês. Né? Então, eu já começo assim, né, dando essa notícia desconfortável para dizer que existe uma cultura de que para se falar inglês é necessário falar inglês. Óbvio, você precisa agir, você precisa colocar para fora, precisa treinar. Óbvio, isso aí com certeza. Mas uma coisa que nós esquecemos é que para que você reproduza qualquer som com o seu trato vocal, com a sua boca, sua língua, dentes, garganta, enfim, você precisa ter uma referência auditiva, não é? É por isso que se a pessoa nasce com não conseguindo ouvir, como é que ela vai aprender a falar todos os sons, né? Se ela não tem nenhuma referência. A mesma coisa de um músico, fazendo analogia aqui, quando uma pessoa entra numa escola de música, na verdade ela está em um treinamento para desenvolver sua audição, para desenvolver o ouvido, né? Então você só consegue ser um músico completo se você desenvolve o ouvido. E o ouvido para a música, oi, tudo bem, Eva? Oi, Ivete, tudo bem? Que se desenvolva, quando a gente desenvolve o ouvido, né, acontece um fato curioso. O ouvido da gente, ele se desenvolve como, né, na velocidade de uma Ferrari, e o que a gente reproduz com isso, né, a nossa voz, ou o nosso canto, ou o timbre que eu quero tirar da guitarra, vem logo depois. Então primeiro eu desenvolvo o ouvido, depois eu desenvolvo o resto, né? Pode ver, com uma criança acontece isso. Primeiro ela escuta muito, escuta, escuta, escuta.
até onde é que ela começa a representar os primeiros sons. A criança já ouviu mãe, mamãe, né? Mas o primeiro som que ela reproduzir para tentar chegar próximo desse som não vai ser mamãe, mãe, vai ser mamá, né? Algo do tipo. Então o nosso ouvido ele sempre está na frente. O que as pessoas fazem? Elas não priorizam essa realidade, porque primeiro você absorve e depois você reproduz. Não é ao contrário, né? Primeiro você aprende. Eu vou até ir mais um. Você não sabe fazer 2 mais 2, escrever 2 mais 2 é igual a 4 antes de você absorver isso. Então a necessidade de você dar prioridade para o ouvido no início do... Aliás, tudo que você for estudar de um novo idioma é o segredo para você ter sucesso em tudo, na verdade. Então, primeiro que vai te trazer uma segurança. Quem domina o ouvido, quem escuta bem, vai se sentir confortável em qualquer situação de fala. Seja com estrangeiro ou nativo, né? Falante nativo, falante não nativo, com o seu colega, o seu professor. Se você prepara seu ouvido, isso te traz uma segurança da percepção. Pode ver que as pessoas falam assim, Dudu, eu sou melhor lendo do que escrevendo. Eu escuto melhor do que falo. Não é você. Você não é a única pessoa do mundo que acontece isso. Existe uma ordem das coisas, né? Fala, Emerson. Tudo bem? Toca Carrie. Então, existe uma ordem para as coisas que precisa ser respeitada. Ou seja, primeiro você vai perceber. Você vai absorver. Depois você reproduz. Não tem como fugir. E aí as pessoas ficam preocupadas com a segunda parte. Elas querem falar bem, quero falar. Aí as pessoas reclamam, por exemplo, quando acontecem alguns sons que nos desafiam, né? Com sons que não existem no nosso idioma. Eu uso o inglês como início, mas qualquer idioma acontece isso. Tem sons que não tem no seu idioma. Por exemplo, né? É um som que só tem no português, tá? Fala grande Otacílio Júnior aqui no Instagram. E aí a pessoa fica frustrada, né? Por quê? Porque ela acha que primeiro vem a fala. A fala vem na frente de tudo. Mas o grande segredo que ninguém quer que você descubra é que você tem que ser um bom ouvinte. Porque quando as pessoas começarem a perceber que elas têm que treinar o ouvido delas, né? Muitas escolas vão começar ou a perder aluno, ou o aluno vai se desenvolver tão rápido que ele não vai ficar lá 5 anos, 8 anos da vida lá estudando. Porque ninguém fala isso, que o ouvido é o grande motor, é o grande combustível para você ter segurança, em primeiro lugar, como eu falei. Em segundo lugar, para você melhorar a sua pronúncia, deixar a sua pronúncia masterizada. Não tem como eu fazer the, sons que não existem no português, se eu primeiro não absorver, e é claro, depois tem uma questão psicológica. Tudo bem, Wiesel? Um abraço a você também, querido. Boa noite, seja bem-vindo. Então, se eu não ouvir exaustivamente e também eu não tiver esse ímpeto de vencer as minhas questões psicológicas, não vou colocar a língua entre os dentes, por exemplo. Eu me recuso a fazer isso, é ridículo, né? Igual falam para mim assim, para falar francês tem que fazer biquinho, então eu não vou nem fazer, porque isso aí não é coisa de homem. Então, isso já é uma outra coisa, né? Mas para você fazer o som corretamente, você precisa ouvir. Não tem como você fugir disso. E ninguém vai ficar falando isso aí toda hora para você, porque as pessoas... Se elas não têm tempo de estudar inglês e elas conseguem dedicar meia hora por dia só escutando e repetindo, essa pessoa vai estar acima da média. Isso aí é óbvio, né? E a persistência. Então tem a questão, eu falei que você se sente mais seguro estudando o listening, a sua pronúncia vai evoluir, não é? E você, para que isso aconteça, você precisa ser persistente, tá bom? Você precisa persistir, porque existe uma fluência da fala, mas também existe uma fluência passiva, ou receptiva, né? A gente está muito acostumado com as habilidades ativas. Bye bye, teacher Marcelo Barbosa. Bye bye, Mr. Moscardi.
Ah, ok. And, então, você precisa persistir, né? Então, a segurança, a pronúncia e a persistência é o melhor remédio porque a fluência do ouvido só vai acontecer aos poucos, né? Não é de um dia para o outro, né? Eu vejo as pessoas aí fazendo uma... assim, é muito engraçado, eu conheço pessoas que nunca sentaram e pegaram um livro de inglês para estudar e falar, eu tô assistindo Netflix, eu já tô entendendo tudo, nossa, não sei o quê. Não é que eu desacredito, né, que a pessoa tenha aí 300, 400 de QI, tem um ouvido absoluto e já está entendendo tudo, mas não esqueça que quando a pessoa vai para o Netflix e fica assistindo série, ela coloca as legendas, então ela pode estar confundindo é, visão com audição. Eu não duvido, não duvido de nada, né? Eu acho que as pessoas têm capacidade sim de ver uma série lá e entender tudo. Acho que é possível sim, mas se você nunca estudou inglês, como é que você. Então não se iluda. Existe a persistência e existe um caminho a ser feito. Oi, Giovan Félix da área. Um grande abraço, muito obrigado pela presença. Um abraço na família. Então, gente, é preciso que vocês tenham isso em mente. Por isso que eu trouxe esse assunto. Espero que isso possa ajudar. Eu já recebi pessoas aqui que já tinham 2, 3 anos, 3 anos de estudos de inglês. Aí eu perguntava, aí eu colocava lá uma coisa para ela ouvir ou ele ouvir, e a pessoa não entendia. Eu colocava em um nível, o mesmo nível que ele se encontrava, que a pessoa se encontrava, né? E aí eu perguntava para a pessoa, quanto tempo você se dedicou ouvindo inglês? Né? Treinando o seu ouvido? Nada. Eu simplesmente fazia exercícios escritos e ficava falando na aula um pouquinho. Então aí você sabe que a pessoa não investiu corretamente o tempo dela, né? Não gerenciou seu tempo de estudo adequadamente. Então, eu gostaria de dizer que se eu pudesse compartilhar com você uma forma de já iniciar com o pé direito, iniciar da forma mais adequada, inicie os seus estudos pelo ouvido, né? Ouvindo, trabalhando o listening. Eu sempre falo dele que eu sou um grande admirador do Carlos Amaral Freire. Ele não é pop, ele não é conhecido pelos brasileiros, mas ele fala uns 30 idiomas e conhece mais uns 100 idiomas. Até hoje ele estuda, tem 80 anos de idade, estuda 2 idiomas por ano. E a metodologia dele é justamente estudar os sons dos idiomas antes de ir para a parte gramatical, né? Ele não faz isso à toa, é um intelectual, uma pessoa que há mais de 50 anos estuda 2 idiomas por ano, né? Então, eu diria que eu reforço, eu endosso, eu ratifico o que ele faz. Se você for começar um projeto de estudar um idioma, comece pelo som, comece pelo seu ouvido, tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido por que eu escolhi esse tema. Tá bom, gente? Primeiro, que ninguém fala sobre ele. Segundo, que quem estuda o ouvido tem mais segurança, pronuncia melhor e se torna fluente devido à sua persistência, né? Tá bom? Então vamos lá. A segunda parte aqui da live eu quero falar sobre a conscientização. Antes de você começar a estudar, você precisa ter consciência de algumas coisas que talvez também não tenham falado para você, né? O que acontece é o seguinte, é muito comum nós não investirmos corretamente o nosso tempo e perdemos né, para estudar um idioma. E nesse caminho, o que acontece? A nossa mente, ela nos trava, ela envenena tudo que a gente vai fazer. É verdade. Eu falei Oi, Edson, tudo bem? Mandou um abraço lá pro Noah, tá? Que já foi meu aluno também, né? Então, é interessante como a nossa mente nos sabota, nossos pensamentos, como nós encaramos nós mesmos, né? Nossas conquistas ou nossas dificuldades, a gente encara de uma forma bastante... se cobra muito. Então, as pessoas falam assim, nossa, não entendo nada porque eles falam muito rápido. Nossa, me desanimei. Aí
acaba com tudo, né? Então, qual é a consciência que nós devemos ter em relação aos sons antes de estudar uma música, uma letra de música, um discurso, uma pessoa lendo, duas pessoas conversando? O que você tem que ter na cabeça, né? Que existem quatro tipos de som, quatro tipos de fenômenos que vão acontecer, né? Quando você estiver escutando um documento oral, né? Um som em inglês. Quatro coisas que vão acontecer. A primeira, quais são os tipos de som? Oi, Ana Luísa, tudo bem? Boa noite. O primeiro som é aqueles sons que mudam, né? Então você tem que ter a consciência que quando você lê alguma coisa em inglês, por exemplo, uma palavra simples, a palavra to, que se escreve T-O, to, né? To. É ideal eu falar to, né? No mundo ideal, mas durante a fala esse som pode tomar várias cores. Ele pode se transformar em outras coisas. Vou dar um exemplo, né? Uma aluna minha lá de Portugal, ela falou que a professora dela, ela fala tu, né? Não fala to, fala tu. Então é possível você encontrar um estrangeiro por aí que não é americano, nem inglês, nem irlandês, nem neozelandês, falar to be. É possível. Eu estava estudando há um tempo atrás algumas músicas em inglês para fazer minhas apresentações e tem uma canção do Phil Collins chamada Another Day in the Paradise. E ele canta da seguinte forma, né? She calls out to the man on the street, Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. It's cold and I've nowhere sleep, né? Então, está frio e eu não tenho lugar para dormir. It's cold and I've nowhere to sleep. Ele não fala to sleep. Olha só como que ficaria. It's cold and I've nowhere to sleep. Não fica muito agradável. Então, às vezes, os sons mudam dependendo do contexto que você usa esses sons. Nesse caso, é o contexto de uma música, de uma canção, né, popular e que imita o falar do dia a dia, o falar cotidiano, né, de um falante, de um speaker, de um falante nativo. Então ele fala né, algo do tipo sleep em vez de to sleep. Então, primeiro os sons mudam, você tem que aceitar isso. Os sons mudam, existe um som ideal e o som da realidade. É igual no português. Você não escreve para. O ideal seria falar para, né? Eu trouxe esse presente para você. Mas o que acontece no dia a dia? Devido a todos os tipos de variação, existem algumas formas que são mais aceitas socialmente em algum grupo específico. Se for numa aula de universidade, provavelmente o professor vai falar para iniciar, né? Para iniciar. Mas entre amigos você vai falar pra. Eu trouxe esse presente para você. E tem gente que já está falando pá. Fala para ela que eu cheguei. Pá, pá. Os sons dos idiomas mudam. Não é só o português. Não é só o inglês, não é só o francês. Acabou, né? Por exemplo, je suis, eu sou, eu estou. Tem franceses que falam suis, né? Je ne sais pas, ou seja, eu não sei. Os franceses falam je sais pas. Os sons mudam e você tem que aceitar que os sons mudam. Porque quando você aceita a realidade, você se prepara para ela, né? Os sons mudam. Primeiro, os sons mudam. Segundo, os sons desaparecem. Por exemplo, eu posso perguntar para você o que você faz em inglês, né? What do you do? What do you do? Tem 4 palavras. What do you do? O que você faz? What do you do? Mas, na realidade, no inglês... fora do mundo da escrita, eles falam what you do. What you do. Onde foi parar o do? Que significa que eu estou colocando o verbo no presente, né? O que você faz. Onde foi parar? Sumiu. What you do? What you do? Porque na escrita tem o do, mas na hora de falar eu falo what you do, né? Tudo bem? Isso acontece, alguns sons desaparecem, né? Uns mudam, outros desaparecem. É uma realidade.
Outra questão é, alguns sons se ligam, eles ficam ligados uns aos outros, né? Por exemplo, I like it, I like it, né? Eu não falo I like it. Eu não dou esse corte, I like it, eu gosto disso, I like it. Eu grudei o like com it, fica I like it, né? Por isso que eu já ensino os meus alunos a falar desde o início dessa forma, a juntar, ensino técnicas de leitura, inclusive já usando um sinalzinho, assim, uma curvinha ligando o like com o it, para ficar like it, né? E dá certo, essa técnica dá muito certo, né? Então, I like it. Os sons se ligam. E também tem aqueles sons que não fazem parte da língua portuguesa, que é o que você tem que encarar. É o que você vai ter que enfrentar, tá? Pode ser que isso te cause um incômodo. Então, em primeiro lugar, por exemplo, sons do inglês que não existem no português, ou que pelo menos a gente faça muito raramente, né? Por exemplo, parece muito quando a gente ia no médico, era criança, colocava aquele palito de sorvete sem sorvete, o médico falava, abre a língua, aí você falava, é tipo, né? Também, a gente fala pop, né? No dia a dia a gente fala assim, eu gosto de música pop rock, não é pop, é pop, né? Então, fora essas consoantes no final de palavras que nós não estamos acostumados a fazer isso, a gente fala pop, mouse, né? Então, você tem que encarar que tem sons que não tem no português. E eu estou falando de coisas assim que são acessíveis. Mas Dudu, se eu não falar pop, se eu não conseguir falar pop, ou então bat, que é morcego, né? A gente fala Batman, né? Batman. Mas é Batman, bat, Esse som não tem no português. Posso falar Batman. No início não tem problema. Você fala, você está se comunicando, como eu já falei, você está se comunicando. Mas para você chegar mais próximo, vamos dizer assim, da matriz da perfeição, você vai ter que escutar e se esforçar para chegar no né? Não é só também escutar, você vai ter que se esforçar bastante, né? Tem isso também, tá bom? Então essas são as 4 realidades dos sons. Espero que essas 4 realidades deixem vocês ou os seus amigos menos impacientes na hora de estudar. É o que vai. Você pode esperar que isso vai acontecer. Tem sons que mudam, desaparecem, se ligam e não existem no seu idioma. E essas 4 coisas podem acontecer juntas. E elas podem acontecer de forma simultânea, simultânea e com várias combinações, né? Tá bom? Então é isso, gente. A segunda parte era para explicar para vocês o que acontece, tá? E quando a questão é som, é complexo porque tem essas possibilidades. E agora eu gostaria de passar para... Tudo bem, Aguinaldo Riso na área aí, um grande abraço. Bom, e aqui eu quero falar sobre finalmente a metodologia que eu uso, que eu ensino os meus alunos, né? Eu literalmente paro, né, para ensinar meus alunos o passo a passo de como matrizar, como masterizar o ouvido. E eu falo isso desde na minha aula demonstrativa e digo que a minha metodologia sim, ela é voltada para o desenvolvimento auditivo. E isso eu não abro mão, né? Porque senão eu estou realmente enganando as pessoas. Você tem que treinar o ouvido, isso é uma realidade. Então eu ensino esses 5 passos, eu vou passar aqui uma metodologia básica, né? E nesses 5 passos eu mostro o que seria o ideal para uma pessoa desenvolver o ouvido dela, né? Desenvolver o seu trato auditivo. Então o primeiro passo, olha só que difícil. Espera só um pouquinho, deixa eu concluir aqui.
aqui no Instagram, porque eu vou mudar de Instagram, tá, gente? Vou mudar de Instagram porque o meu Instagram da escola, eu vou fazer só uma mudança aqui. Tá bom? Enquanto isso, vocês podem ir chamando a galera aí pra curtir o evento aqui, tá? Bom, é isso aí. Acho que foi. Bom, pera aí. Aqui. Aqui, pronto. Muito bem. É isso aí. Então, agora eu vou começar com a metodologia, os 5 passos que eu uso, tá? O primeiro passo é você escutar livremente, escutar sem preocupação. Apenas escutar, escute. Seja uma conversation, eu gosto muito de pegar conversations, né? Ou seja, conversas mesmo em inglês e trabalhar. Fala Regis, grande Regis Domingos, lá de Santa Isabel. Oi Gi, Gisdane Cardoso na área. Então, pegue o documento em áudio que você quer, uma música, uma conversation, seja lá o que for, e coloque. Comece com coisas menores, porque tem que ser gradativo. Então, de preferência, escolha um material. Aqui na escola a gente usa o interchange, então ele é na medida certa. Então, você coloca aquela primeira conversation, escuta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quanto você quiser, né? O fato de escutar deve ser uma atividade normal para a gente, mas a gente não, nós usamos muito os olhos, né? Então, escute normalmente, primeiro, quantas vezes você quiser, tá bom? Escute. Na segunda vez que você escutar, você já vai entender mais coisas, na terceira vez mais coisas, até chegar num limite, que você não vai conseguir entender tudo, né? Uma vez que você escutou 2 ou 3 vezes, vai lá, começa, põe do início, e a segunda parte é escutar e repetir, tá? Então, escuta e repita. Escutou, repetiu, repetiu, né? Vai chegar um momento ali que você não vai entender, né? Alguma coisa vai travar, você vai falar, nossa, o que foi? O que ele disse? O que é isso? Ou o som desapareceu, ou ele se ligou, ou ele se transformou, ou esse som não existe no nosso idioma, ou você não conhece a palavra. Fala, grande Sandro, grande guerreiro Sandro, é uma honra receber aí meu amigo Sandro, que ressuscitou aí, né? Renasceu, né, Sandro? Você renasceu, meu amigo. Um grande abraço. Prazer ter você por aqui. Então, se você travar, você tem 2 opções. Ou você vai para o script diretamente e lê o trecho que você não entendeu, ou você deixa um xizinho lá, não entendi o minuto, o segundo tal. Depois eu vou voltar lá. E continua, segue normal, né? Segue normal. Aí você vai fazendo, vai repetindo. Dudu, como que é essa repetição? Você não me explicou. A repetição ela tem que ser o mais fiel possível ao falante. Então, se a pessoa falou hello, você não vai falar hello, parecendo um chuchu desidratado, né? Não, parecendo uma borboleta com anemia. Não. Hello, hi, imite o falante nativo, imita, porque a gente falou de sons, mas a gente não falou nem da questão da prosódia, ou seja, da entonação, né? Então imite o falante, imite, na cara de pau, na cara dura, você não vai ter ninguém ao seu redor, imite, né, gente? Então, por experiência própria, 17 anos dando aula, os alunos que mais têm produtividade, mais resultados, eles imitam o falante, né? Não só a entonação, até mesmo o timbre vocal, que cada idioma tem um timbre, né? Explora um local do trato vocal, né? Ou da caixa craniana. Até isso,
o que isso, né, mas é necessário fazer isso? Na dúvida, imite. Não significa que você vai falar igual ao americano, né? O intuito não é que você fale igual ao nativo, não é isso. Mas você tem que experimentar, se colocar no lugar dele. Então você vai imitando, você vai repetindo. Aí tá. Aí, se você já viu, tirou as dúvidas de vocabulário, a palavra que você não entendeu, show de bola. Você volta outra vez, lá do início, e você vai ouvir e repetir, né? Novamente, sem parar, porque você já tirou suas dúvidas sobre o que era aquela palavra, aquele som que você não compreendeu. Aí, depois que você fez toda a limpa, que você entende 100%, e sim, você tem que entender 100%. Eu não estou falando daquela escuta panorâmica, que você entende a ideia principal. Isso aí é maravilhoso, isso aí é ótimo. Você vai fazer isso naturalmente, porque o exercício vai te pedir. Mas eu estou falando compreender isso, naquele momento que você está estudando, compreender o geral é a sua função como estudante, enfim. Mas em longo prazo, né, médio ou longo prazo, você precisa construir uma memória auditiva e precisa ser insistente, precisa ser todos os dias para que o seu ouvido realmente fique fino, entenda os detalhes, né? Essa é a minha visão. Minha visão é que os alunos que mais treinam o ouvido são mais proficientes, são mais seguros, né? Tá bom? E é claro, depois você escuta tudo, né? O último passo seria justamente qual que é o seu objetivo, a sua meta. É ouvir tudo e entender tudo 100%. Então, o último passo vai ser esse. Tem um subpasso que é o fato de você escutar e mudar a velocidade do áudio, né? Eu não sei se em outros programas é possível fazer isso, mas no Windows Media Player é possível. Você vai lá e clica, né, com o botão direito do mouse e em cima do botãozinho do play, e ele vai te dar 3 opções: reprodução normal, reprodução rápida e reprodução lenta. Vai lá e coloca na reprodução rápida e tenta repetir usando a reprodução rápida e tenta ouvir usando a reprodução rápida. Nossa, Dudu, isso aí parece que leva um tempão, não sei o que. Não leva porque um áudio, no início pelo menos o áudio tem 1 minuto de duração, né? Se você seguir esses passos aqui, em 10 minutos você estudou inglês, né? 15 minutos, é claro, vai ficando mais complexo, né? Os áudios, eles vão aumentando ao longo de qualquer método, vai acontecer isso, né? Isso não impede de você ir lá assistir a sua série da Netflix, né? E se for possível fazer depois de um tempo com a própria série da Netflix, vai levar mais tempo. Lembre-se que a série do Netflix, o filme de que você gosta, não é preparado para você estudar inglês, né? Não é. É arte aquilo, né? Representação. Então você consegue fazer isso também. Pega lá a sua série preferida e vai dando. Você vai, sei lá, se dura um capítulo dura 50 minutos, 40 minutos, você vai utilizar 15 minutos para estudar 2 minutos de conversa dos seus personagens preferidos, né? Oi Priscila, tudo bem? Tá bom? Então, a realidade está aí. Você pode usar essa metodologia com o quê? Com letra de música, com a sua série da Netflix preferida, né? Com o que você quiser. É uma sugestão de metodologia, tá bom? Isso faz com que o seu ouvido fique fino, fique refinado, né? Fique preparado para o maior número de situações possíveis, né? E isso vai te trazer no futuro muitos frutos, vai te trazer segurança, vai melhorar sua pronúncia, deixar sua pronúncia masterizada. E, obviamente, se você for persistente, se você estudar todos os dias. Ah, Dudu, hoje eu não estou com vontade de fazer aqueles exercícios de gramática escritos e tal. Se eu fosse qualquer estudante, eu investiria no meu ouvido, com certeza. Investiria no meu ouvido e falaria
repetiria muitas vezes, listening por listening. No outro dia você pega esse listening que você fez hoje, né? E repete para ver se realmente fixou na sua mente, fixou, mudou seu padrão auditivo e vai que vai embora. Tá bom, gente? Aí vocês podem deixar aí as suas dúvidas, podem perguntar o que vocês quiserem sobre esse assunto ou sobre outros assuntos que eu vou respondendo, tá bom? Então, o resumo da nossa live é o seguinte: estudar o listening é essencial, porque através do listening você desenvolve a sua pronúncia e você se torna um falante mais seguro, tá bom? Os sons, eles têm características próprias que você tem que enfrentar, né? Ou eles mudam, ou desaparecem, ou se ligam, ou eles não fazem parte do seu idioma. E sabendo disso, você se torna uma pessoa mais paciente consigo mesmo, né? Você não fica se cobrando tanto, não fica achando que você, eu não vou conseguir, eles falam muito rápido, né? Esse tipo de comentário que só acabam com o cidadão, com a cidadã. E os 5 passos que eu deixei para vocês também aqui, essa terceira parte aqui da minha apresentação, tá bom? Que você pode usar essa metodologia dos 5 passos, que é ouvir e repetir, entender o que você não entendeu, repetir novamente e só ouvir no final. Tá? Para mim, essa metodologia dá certo. Meus alunos também, eles desenvolvem o ouvido deles, se tornam falantes mais seguros e tal, né? Então, acredito que possa dar certo para você também. Se não der certo, você pode fazer alterações também. Nada impede de você adaptar para sua realidade, tá bom? É isso aí, gente. Vamos ver aqui quem está participando. Valeu. Muito bom. Show de bola. É isso aí, gente. Bom, se vocês não têm mais perguntas, eu vou ficando por aqui, tá bom? Na próxima semana eu estarei aqui novamente falando sobre outro assunto interessante, né? Falando sobre outro assunto do inglês. Se você tiver alguma dúvida, mande aí nas redes sociais ou mande no meu WhatsApp. Eu gostaria de saber sobre isso, sobre aquilo, sobre esse aspecto do inglês sobre o qual eu tenho dúvida, me ajuda. Aí eu vou juntando todos esses dados durante a semana, né? E trago aqui para as lives, tá? Não se esqueça de curtir o meu canal, né, o canal da escola, Get Over Idiomas no YouTube. Deixar lá a sua inscrição, fazer seu comentário, compartilhar com a galera, pedir para os amigos curtirem, compartilharem também, comentarem. É muito importante para o desenvolvimento da escola e para que as pessoas conheçam mais o trabalho, né? Meu trabalho, minhas ideias aí e possam se aproximar cada vez mais aqui desse projeto. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus aí, valeu. Semana que vem tamo junto. E amanhã já tem vídeo novo lá no canal do YouTube. Fiquem espertos, tá? Fiquem de olho lá no meu status do WhatsApp, ou aqui no Facebook, ou então no Instagram também. Get Over Idiomas. Tá bom? Beleza, galera? Valeu! Tchau!